Boa noite, meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga, ciência técnica da AB. Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto AB com você. Então, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da limpeza dos itens do implante coclear e do desumidificador, como é feito esse uso. Então, a gente vai dar início à nossa aula. Então, a gente precisa começar falando que a limpeza é algo fundamental, né? Sempre que a gente usa algo diariamente, isso está sujeito a ter um desgaste, né? Isso é um processo normal. Então, o desgaste é algo que é inevitável, porém, a gente pode retardar, adiar esse desgaste no produto, inclusive no processador, no cabo, na antena e também nas baterias. Então, a aula de hoje a gente vai falar o porquê limpar os itens do implante. Então, o primeiro motivo que eu quero convencer vocês é porque fazendo a limpeza, você prolongar a vida útil desse item. Você prolonga a vida do processador, do cabo, da bateria, e também por uma questão de higienização, né? Então, assim como um óculos, né? Quem usa óculos normalmente sempre está limpando. É importante a gente lembrar que o processador, os itens do implante coclear são um produto médico em contato com o corpo do paciente. Então, um produto higienizado é sempre muito melhor e mais adequado. E aí, quando a gente pensa em limpeza, o desumidificador, ele é muito importante nessa etapa. Então, os pacientes mais antigos da BIT, eles receberam o desumidificador Zephyr, que é esse desumidificador que vocês estão vendo na foto, tá bom? Ele é um desumidificador elétrico e ele requer o uso de sílicas. Então, as sílicas são esses estojinhos amarelos que estão na foto e aparecem dentro do desumidificador, tá bom? O Zephyr, ele é um desumidificador mais antigo, então ele leva mais ou menos 6 horas para fazer o processo de desumidificação. E é importante relembrar que o Zephyr, ele é um produto que não é mais comercializado pela B, então ele foi descontinuado, tá? Porém, a gente tem um desumidificador que substitui o Zephyr. E uma última questão muito importante é em relação às sílicas. As sílicas, elas precisam ser trocadas a cada 2 meses, tá bom? Então, o desumidificador elétrico Zephyr, ele não funciona sozinho, ele precisa da sílica, e a sílica é de 2 meses. Após esse período, é necessário fazer a troca da sílica. E esse aqui é um novo desumidificador. É o desumidificador que substitui o Zephyr. Então, olha só, o desumidificador CEDIS, ele não precisa de sílicas, porque a secagem ocorre por meio de... Então, o raio UV é que vai fazer o processo de secagem que a sílica fazia no Zephyr. E ele é um desumidificador muito mais moderno, ele é menor, compacto, ele é mais fácil para estar levando, por exemplo, em viagens. E, além disso, o ciclo dele é menor, ele dura 3 horas. Então, 3 horas para desumidificar as peças do implante. E é importante que a gente precisa entender sobre o CEDIS, né? Ele possui, se vocês observarem, tem uma seta azul na imagem aqui embaixo. Tem um LED. Esse LED, ele sempre precisa ficar azul. Então, toda vez que você for utilizar o Zephyr, perdão, o CEDIS, você vai conectar ele na tomada e vai apertar 2 vezes o botão que está acima do LED. Apertou uma vez, a luz fica vermelha. Apertou a segunda vez, a luz vai ficar azul.
A luz azul significa que ele vai fazer o ciclo de 3 horas, que é o ciclo adequado para a limpeza do implante, tá bom? Uma outra informação muito importante para o CEDIS é em relação ao posicionamento das peças dentro do desumidificador. Se vocês observarem na imagem, existe uma segunda seta apontando para a antena, que é aquela peça redonda que fica fixa na cabeça do paciente. A antena, ela nunca pode ser posicionada no meio do CEDIS. Sempre coloque nas pontas, nas laterais, tá bom? Porque quando a gente coloca a antena no meio, isso pode deslocar uma peça do desumidificador por causa disso começar a fazer um barulho, tá bom? Então é bastante importante vocês observarem o posicionamento das peças dentro do desumidificador. Se possível, fazer como a gente mostrou exatamente aqui nessa imagem. E sempre se lembrem que o ciclo correto é da luz azul, que corresponde a 3 horas. E quais são as peças que a gente coloca dentro do desumidificador elétrico, independente se é o Zephyr ou o CEDIS? Todas. Todas as peças do implante podem ser colocadas dentro do desumidificador. Então, por exemplo, o cabo, que é o fio, a antena, que é aquela bolinha que fica na cabeça, e o processador podem ser colocados dentro do desumidificador. E algo muito importante, o desumidificador a gente vai usar todas as noites. Não é preciso, não é necessário ficar desencaixando sempre para colocar. Você pode colocar como está mostrando aqui, nessa imagem. A única coisa que precisa ser desencaixada são as baterias. Então, as baterias você precisa desencaixar o processador para poder colocar no desumidificador. E algo muito importante, o compartimento de pilha, ele também pode ser colocado dentro do desumidificador, mas ele precisa ser colocado aberto. Então você tem que tirar a gaveta e prestar muita atenção. As pilhas não podem ser colocadas dentro do desumidificador. Além do uso do desumidificador, existe uma outra ferramenta, uma outra estratégia para evitar problemas com a oxidação, que é o uso ali do álcool isopropílico. Então, o álcool isopropílico, ele é um álcool que ele é adequado porque ele tem uma quantidade muito baixa de água. E algo muito importante, pessoal, álcool 70%, 85%, não é álcool isopropílico, tá bom? Porque esses álcools, eles possuem água na sua composição. E onde que a gente localiza o álcool isopropílico? Onde que a gente pode estar adquirindo? Em farmácias de manipulação e em lojas de produtos eletrônicos. E como que a gente faz a limpeza? Então, primeiro de tudo, você precisa ter o álcool e uma escova de dente. E o ideal é que seja uma escova de dente infantil, de crianças, que as cerdas são bem macias. Então, você vai ter a escova com um pouquinho do álcool, vai pegar um papel, toalha, papel higiênico, vai tirar o excesso e aí sim você vai limpar as peças do implante. Não pode usar cotonete, algodão. Por quê? O algodão, o cotonete, ele vai deixar resquícios ali de pelinho, e isso pode futuramente estar atrapalhando o funcionamento correto daquelas peças. Então, o ideal é limpar com álcool isopropílico e com uma escova de dente com cerdas macias. Nunca usem algodão ou cotonete. E aí vem a grande dúvida, né? Legal, a gente tem o álcool isopropílico, a escova de dente, mas quais são as partes? Aonde a gente vai limpar? Quais peças? Por exemplo, o processador, vocês estão vendo a seta azul? A gente pode estar limpando
usando a escova de forma muito aonde vocês encaixam o cabo. No processador, a gente também pode estar limpando aonde encaixa a bateria. Então, na parte de baixo. As baterias, elas também devem ser limpadas. Então, exatamente na parte aonde encaixa no processador. O carregador, ele também precisa ser limpo, né? Não adianta a gente limpar as baterias se no carregador tiver cheio de poeira, tiver com alguma sujeirinha. Então, a gente vai estar limpando também as 4 entradas do carregador, com a escova de dente e o álcool isopropílico. Os cabos, eles também podem ser limpos nas 2 pontas. Então, você pode limpar os pinos do cabo, tanto aonde encaixa no processador, como aonde encaixa na antena. E a antena, ela também pode ser limpa na área onde encaixa o cabo. E é muito importante que essa limpeza ela seja feita de forma, tá bom? Não precisa pôr força para não danificar o produto. E quando? Quando que a gente limpa com álcool isopropílico? Uma vez por semana? A cada 10 dias? Uma vez por mês? Não tem resposta certa. Na verdade, depende. Depende de vários fatores. Então, um desses fatores é o clima de onde você mora. Então, que moram em regiões de alta temperatura, né? 40, 42 graus, pessoas que moram na região norte, que é uma região bastante úmida. Fatores como o clima, eles interferem. E além disso, existe uma questão fisiológica que a gente não tem como controlar, que é tem pessoas que transpiram muito mais, né? Tem pessoas que têm um suor um pouco mais pesado, mais denso. Então, pessoas que transpiram mais, que têm um suor mais pesado, mais denso, moram em regiões muito mais quentes, é necessário que essa limpeza seja feita em menos dias, né? Então, talvez a cada uma semana, de 10 em 10 dias, mas tem pacientes que podem fazer a cada 15 dias. Então, isso é bastante relativo, né? Tem que ser observado de acordo com o clima e com a questão fisiológica mesmo. A Advanced Bionics, ela também tem um acessório muito legal para ser utilizado para quando a gente pensa no cuidado, na manutenção e para a gente dar vida útil, né, vida longa ao processador, ao cabo, à antena, que é o AquaCase. Com certeza, vocês já ouviram falar que o AquaCase ele é indicado, né, para atividades físicas, para atividade aquática, mas ele também tem a função de auxiliar em casos, por exemplo, em que o paciente ele transpira muito e não tem como evitar essa transpiração. Então, o AquaCase ele pode ser usado diariamente, né? Então, o paciente coloca o AquaCase, coloca o dentro do case, pode estar usando na braçadeira ou preso ao clipe, e ele realiza as atividades dele sem limitações, né? Porque a transpiração não vai estar chegando até o processador, até o cabo, até a antena. Então, é um recurso também que pode ser lançado mão para pensar quando a gente fala a respeito de cuidado do processador, dos acessórios do implante coclear. E uma dica de ouro que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é faça um calendário de limpeza, né? O implante coclear muitas peças, né? E para quem é novo, muitas das vezes é muita informação. Tenha um calendário de limpeza para te ajudar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse paciente ele transpira muito, ele mora num lugar muito quente, ele tem um suor excessivo. Nesse caso, olha só, o desumidificador são todos os dias, usar toda noite. E aí ele escolheu, uma vez por semana, fazer a limpeza com álcool isopropílico. E aí ele escolheu a sexta-feira.
toda sexta-feira ele realiza a limpeza com álcool isopropílico. Então, olha só que legal essa dica. Tenha um calendário de limpeza para que vocês possam se organizar e deixar a higienização em dia. E o cuidado também. E antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria de pedir para que vocês participassem da nossa pesquisa de satisfação. Ela está acontecendo. Então, toda vez que você é atendido via WhatsApp, você, no final do atendimento, recebe uma pesquisa e é muito importante que vocês participem, porque essa é a forma que nós temos de saber o que vocês estão pensando sobre o nosso atendimento, melhorar ele e a gente ficar mais perto um do outro. Quero reforçar também que a Advanced Bionics está no YouTube, nós temos um canal lá, e essa aula futuramente vai estar disponível. As aulas já estão disponíveis e tem muito conteúdo legal também no nosso canal no YouTube.